Eu vou iniciar nossa reflexão buscando compreender o conflito existente entre estes dois reinos. Por isso, o primeiro ponto de nossa reflexão de hoje é compreendendo o conflito entre o reino de Deus e o reino deste mundo. E quando eu estou falando do reino deste mundo, eu estou falando o reino dos homens, o reino que governa a nossa realidade presente. A Bíblia revela para nós que existe um conflito entre o reino de Deus e o nosso mundo. Essa tensão se deve pela realidade de que o nosso mundo foi colonizado pelo reino das trevas. O domínio do reino das trevas sobre o nosso mundo aconteceu quando Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus no Éden, sucumbiram diante a tentação e a mentira apresentada pela serpente de que Deus não queria que eles comessem do fruto da árvore que se encontrava no centro do jardim, para não serem como Ele, Deus, conhecedor do bem e do mal. Então vou repetir só para que fique claro. A serpente induziu Adão e Eva a pensarem que Deus não queria que eles comessem do fruto da árvore que se encontrava no centro do jardim, para que eles não tivessem o mesmo conhecimento do bem e do mal que Deus possuía. O homem e a mulher, despertados então pela serpente, julgaram que ao comerem do fruto, teriam a capacidade de discernir o que era bom e o que era mal para si mesmos. Acreditaram que poderiam ser autossuficientes e autoexistentes, não precisando mais de Deus para dizer a eles o que fazer e como eles deveriam viver. Afinal, eles teriam todo o conhecimento do bem e do mal e fariam as escolhas a partir deste conhecimento. Não precisariam mais de Deus. Essa era a compreensão de Adão e Eva. Entretanto, a queda do homem e da mulher no Éden interrompeu o fluir da vida de Deus sobre eles e sobre toda a criação, tornando a morte presente em suas vidas. E a morte se tornou presente em todas as suas dimensões: espiritual, física e psicossomática. A queda do homem e da mulher no Éden não só tornou a morte presente em nosso mundo, com todas as suas dimensões, mas também fez com que o mal se tornasse parte de nossa própria natureza humana. Adão e Eva, ao serem expulsos do paraíso, deram início à raça humana pecadora. Uma vez que o mal passou a compor a nossa natureza humana, nos tornamos facilmente manipuláveis por Satanás e seus anjos caídos. Além de termos de vigiar e orar para dominarmos nossas vontades, nossas paixões egoístas, vingativas, imorais, visto que todas as nossas vontades e paixões estão dominadas pelo mal que hoje habita em nós desde a queda, ainda precisamos cuidar para que Satanás e as suas hostes malignas não nos induzam ao erro, fazendo-nos acreditar que o caminho mau é bom
e que o caminho bom é mau. É neste contexto de vigilância, para fazermos a vontade de Deus, e não permitirmos que nossas vontades e paixões nos dominem, e nem sejam elas manipuladas pelo diabo, é que Paulo adverte os crentes da igreja de Éfeso a se fortalecerem no Senhor e no seu poder, como nós podemos ler na carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Eu convido todos a me acompanharem. Diz assim: finalmente, eu grifei em amarelo, porque eu quero destacar esta palavra. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? A palavra finalmente, que pode ser traduzida pela expressão quanto ao mais, nos indica que Paulo está concluindo sua carta. Mas a palavra finalmente, ela é escrita com a intenção de que antes deles lerem as últimas palavras desta carta, trouxessem às suas mentes tudo o que ele já havia escrito anteriormente. Conseguem perceber isso? É como se eu dissesse aqui diversas orientações a vocês, e aí quando eu estivesse próximo de concluir, eu falo assim, finalmente, como quem diz, né? Considere tudo aquilo, e eu vou fazer o fechamento daquilo que eu tenho para dizer. Então quando ele faz isso, ele está querendo que eles se lembrem de tudo que já foi dito, para chegar nessa conclusão, a qual ele está prestes a fazer. Mas o que Paulo disse anteriormente? Então eu vou passar isso com vocês, para que a gente possa então concluir aqui aonde estamos, porque aí ele chega aqui, Efésios, né? Capítulo 6, versículo 10, que a gente leu. Então vamos lá, vamos lembrar agora do que Paulo falou. Paulo havia apresentado a eles o plano de Deus para toda a humanidade, que em Cristo, antes da fundação do mundo, fomos predestinados para sermos santos, irrepreensíveis e adotados como filhos de Deus. Depois mostrou a eles que em Jesus, Deus nos libertou do poder do pecado, nos libertou do domínio que a cultura e o sistema estabelecido no mundo exerciam sobre eles, mas exercem sobre nós hoje também. E nos libertou, por fim, do poder manipulador do diabo. Todas estas coisas estão dentro deste contexto desta carta. Depois o apóstolo segue afirmando que fomos criados por Deus para fazermos boas obras. Então ele passa a exortá-los a viverem de forma digna desta vocação que receberam de Deus em Cristo, a fim de que eles fossem santos, irrepreensíveis, filhos de Deus e praticassem boas obras. Então ele diz para a igreja que eles deveriam viver com humildade, sendo dóceis uns com os outros,
pacientes e suportando uns aos outros, fazendo de tudo que lhe fosse possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo passa a dar orientações práticas para que pudessem viver a unidade do Espírito e se relacionarem uns com os outros, de forma que estas coisas se manifestassem: a humildade, a gentileza, a paciência, o suportar uns aos outros. Então ele começa a apontar de maneiras mais práticas ainda. E com todos estes ensinos e orientações anteriores em mente, Paulo escreve suas palavras finais, exortando-os a se fortalecerem no Senhor e no seu poder, pois precisariam estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistirem às ciladas do diabo. O diabo está sempre a preparar ciladas. Esta exortação também serve para nós. É necessário que nós busquemos forças no Senhor e no seu poder, pois o diabo, nosso adversário, irá tentar incansavelmente nos destruir como igreja, como corpo de Cristo, levando a tratarmos uns aos outros com grosseria, insubmissão, rebeldia, com um espírito de competitividade, de maledicência, nos levando a sabotarmos uns aos outros, praticando coisas que são praticadas pelo reino das trevas, pelos filhos das trevas, não pelos filhos de Deus. Tais coisas não devem ser praticadas pelos filhos de Deus. O diabo, nosso adversário, o acusador, fará de tudo para quebrar a unidade do Espírito entre nós. Ele fará de tudo para que o amor extravagante de Cristo não seja visto entre nós, e assim o Evangelho de Cristo não tenha forças para transformar vidas e libertá-las da escuridão. Jesus afirmou que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. Não existe igreja sem comunhão. Não existe cristão independente do outro. Não existe cristianismo sem comunidade, sem corpo. Cristianismo é experiência pessoal com Deus, é uma experiência individual de cada um de nós com Deus, mas que nos lança para dentro da vida de comunidade. Por isso, o diabo fará de tudo para que você se distancie da igreja, da comunidade dos irmãos da fé. Portanto, lembre-se, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades que dominam nosso mundo. Portanto, pare imediatamente. Se você está praticando tais coisas que eu vou dizer, pare imediatamente de brigar
com seu irmão, com a sua irmã. Pare de tratar as pessoas com grosseria. Seja gentil. Promova os valores e princípios do reino de Deus. Promova aquilo que é característica e marca da pessoa de Deus e de seus filhos. Se você foi maltratado por seu irmão ou por sua irmã, perdoe quantas vezes forem necessárias. Este é o ensinamento de Jesus. Assim você irá promover valores e princípios do reino de Deus e manterá a unidade do Espírito. Não seja um promotor do reino das trevas. Não dissemine ódio, contendas, divisões entre nós, porque isto é obra do diabo, não de Deus. Paulo termina sua carta deixando bem claro para a igreja de Éfeso e a nós, que forças espirituais malignas, que colonizaram o nosso mundo, e que agora reinam sobre nosso mundo, irão se opor violentamente contra o projeto de Deus, em Cristo, para nós, contra a igreja de Cristo, que é o projeto de Deus, desde a fundação do mundo. Portanto, revista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e permanecer inabalável. Resistir no dia mau é resistir à tentação de pagar o mal com o mal, e você permanecer inabalável, não ceder à tentação do diabo de você se vingar, de você odiar, de você se tornar grosseiro para com o outro, de você fazer o mal. Uma vez que o nosso mundo foi colonizado pelo reino das trevas e passou a ser domínio do reino de Satanás. E não se engane, o mundo lá fora é domínio do reino de Satanás. Ele se tornou hostil a Deus. Automaticamente se tornou hostil ao seu Filho Jesus Cristo. E por isso o crucificaram na cruz. O mundo se tornou hostil aos princípios e valores do reino de Deus, anunciado e ensinado por seu Filho Jesus. Portanto, não estranhe que o mundo venha se tornar hostil a você, que tomou a decisão de seguir a Jesus e viver submisso aos seus princípios e valores. Porque o mundo dos homens está dominado, colonizado pelo reino das trevas.